O Peregrino, de John Bunyan, o segundo livro mais lido do mundo durante o século XVII. Dificilmente você encontraria uma casa no século XVII que não tivesse um exemplar deste aqui. Durante muito tempo, esse livro aqui ocupou o segundo lugar de livro mais lido do mundo. Justamente porque esse não é um simples livro, um livro qualquer. Esse é um retrato da alma humana. Um livro cuja excelência dispensa comentários. Hoje nós vamos comentar sobre esta obra-prima. E eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e contribuir compartilhando esse conteúdo para que chegue a pessoas que de fato tenham interesse em conhecer os clássicos da literatura cristã e assim termos o nosso trabalho recompensado. E eu fiz algumas anotações aqui para nós sermos bem objetivos quanto aos comentários a respeito dessa obra que é tão primorosa para nós não nos perdermos quanto às questões, né? Mas veja, essa obra ela é muito interessante porque ela foi escrita quando Bunyan fora preso pela Inglaterra. Veja, ele se recusou a parar de pregar o evangelho. Sendo assim, ele foi preso pela Igreja Estatal da Inglaterra. E sendo assim, ele escreveu essa obra chamada O Peregrino na Prisão. É uma obra que nasce no sofrimento, ela nasce na perseguição, nasce da experiência real de alguém que conhecia o peso da caminhada cristã. E talvez seja exatamente por isso que a obra ela parece tão viva. O livro começa com um homem chamado Cristão. E isso é muito genial, porque Bunyan não dá um nome comum ao personagem. Ele chama simplesmente de Cristão. E isso é uma sacada bem legal, porque ele quer que o leitor se veja nesse personagem. O cristão, então, chamado por Bunyan, ele vive na cidade da destruição. E um dia ele descobre algo muito perturbador, algo que mexe com a sua alma, algo que o confronta de certa forma. Ele descobre que a cidade será destruída. Ele descobre que a cidade que ele mora, que ele vive com a sua família e com a vizinhança presente, será destruída e julgada. E isso, a partir daquele momento, ele começa a carregar um fardo pesado nas costas. A partir do momento em que ele tem consciência de que a cidade da destruição, que é a cidade que ele mora, ela vai ser destruída e julgada, ele começa então a carregar um fardo pesado nas suas costas. E esse fardo representa o peso do pecado, representa a culpa, representa a consciência, a percepção da própria miséria. E aqui está um dos pontos mais fortes do livro. Bunyan transforma verdades espirituais em imagens que você consegue enxergar. Você quase sente o peso daquele fardo que é descrito por Bunyan. Então, o cristão, ele decide abandonar a cidade e partir em direção à cidade celestial. Mas perceba, ninguém entende isso. Ninguém entende isso. A própria família tenta impedir ele de ir a esta cidade celestial que ele começou a ter conhecimento. As pessoas o consideram exagerado, desequilibrado, fanático e, sinceramente, isso continua extremamente atual. Nós sabemos muito bem disso, porque toda a caminhada espiritual verdadeira, ela produz uma certa ruptura. Nós sabemos que Jesus diz que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. E é justamente essa ideia aqui de trazer ruptura, de trazer separação, de trazer divisão, de fazer com que nós nos tornemos radicais para com a mensagem, para com a ida para a mansão celestial. Ela produz confronto, ela produz incompreensão muitas das vezes. Então começam os encontros mais marcantes da história, né? O cristão ele passa pelo pântano
do desânimo, o cristão ele passa pelo castelo da dúvida, o cristão ele passa por um lugar chamado Vale da Sombra da Morte, e é impossível nós não nos lembrarmos do Salmo 23 nesse ponto. E aqui está o brilhantismo do John Bunyan. Esses lugares eles não são apenas cenários, são experiências humanas. O pântano do desânimo representa aqueles momentos em que a fé parece afundar. O castelo da dúvida mostra como a insegurança pode aprisionar muitas das vezes as nossas almas. E o Vale da Sombra da Morte talvez seja um dos momentos mais intensos da obra, porque Bunyan descreve o medo e as tentações e os conflitos interiores de forma extremamente humana. E talvez o mais importante é perceber que todo cristão já passou por algo parecido. E a obra, então, cada vez mais que você vai adentrando, ela vai se tornando mais convincente e prazerosa. O Peregrino, ele funciona para nós porque ele não romantiza a caminhada cristã. Bunyan não representa uma vida fácil, ele apresenta a luta, a perseverança, a queda, os conflitos internos, mas também a esperança. E talvez seja exatamente isso que faz com que essa obra se pareça e permaneça tão atual para nós. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores do século XIX, disse ter lido esta obra mais de 100 vezes. E, sinceramente, depois de entender a profundidade dessa obra e depois de ter o contato primeiro com ela, isso não parece tão exagerado quanto parecia ser, sabe? E isso é maravilhoso. Cada leitura que você faz dessa obra, a cada novo momento que você se encontra com essa obra de novo, ela se torna mais prazerosa e mais convincente e mais deleitável para o presente momento. O Peregrino ele não é apenas um clássico da literatura cristã. Saiba disso. É um livro sobre a condição humana. É um livro sobre o pecado, sobre a redenção, sobre perseverança. E talvez o mais importante seja perceber que séculos depois, ainda nós enxergamos, então, o cristão. Sabe? Então, sim, eu recomendo profundamente essa leitura, a leitura dessa obra, para que você conheça, mas saiba que você precisará ler com atenção. Você precisará ler esse livro com calma, com cautela, para que tenha todos os insights presentes no livro, sanados e saciados em sua própria alma. Sente-se com esse livro como um deleite, sente-se com o coração aberto a aprender com o cristão e com os desafios que ele enfrenta na caminhada até chegar-se à cidade celestial. Eu recomendo fortemente que você adquira este livro, leia este livro e compartilhe a leitura desse livro com outras pessoas, para que outras pessoas possam ter o conhecimento dessa obra, que é um conhecimento tão primoroso e tão maravilhoso. Vamos incentivar a leitura e vamos incentivar a leitura de boas obras. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para que outras pessoas possam, assim, ter o conhecimento de livros tão bons quanto este do John Bunyan, O Peregrino. Muito obrigado, Deus te abençoe.